Você sabe qual é a importância do sono para o desenvolvimento? Meu nome é Natália Eringer. E meu nome é Ariadne Bud, esse é o Infância Consciência e a gente vai falar sobre o sono hoje. O sono é extremamente importante para o desenvolvimento de forma geral e às vezes a gente não entende como ele tem impacto, né, em toda a saúde mental. Não tem. A gente antes, como psicólogas, né, Nath, a gente pode comentar sobre isso, que a gente não fecha nenhuma hipótese diagnóstica de absolutamente nenhum transtorno ou qualquer outra coisa se a gente tem uma pequena informação que é se a criança está dormindo alterado, bem. Né? Se essa criança está com o sono alterado, ela pode ter diversos comportamentos e problemas, né? Ela pode estar mais irritadiça, agitada. Ela pode estar mais agitada, ela pode estar com dificuldades de memória, de aprendizagem, ela pode estar... N situações Sim. que podem explicar o humor mais reativo, mais deprimido também, mais ansiedade, né? Porque às vezes fica com muitas coisas, enfim, acumulada. Então, quando a gente tá falando de desenvolvimento, a gente tá falando também de sono, porque o sono ativa... sono, ele é um pilar do desenvolvimento, né? Tamanho um impacto, assim. Tanto nas questões hormonais, quanto no próprio crescimento físico da criança, da criança e da saúde mental. Exato. Eu gosto de falar para os pais também que o sono é um instrumento de tortura. Né? Não deixar alguém dormir é utilizado como instrumento de tortura. Exato. Então, realmente, assim, tem um grande impacto. E é muito legal você ter trazido isso, que se eu tenho no consultório uma criança que não tem um sono adequado, e não é só uma criança que, nossa, dorme de madrugada, não. A gente tem aí uma faixa etária de quantidade de necessidade de sono. Se a criança ela dorme menos do que isso, a gente pode ter todas essas questões que você citou. Irritabilidade, agitação, uma criança mais reativa, até sintomas de ansiedade e o impacto nesse aprendizado também. Exato, porque aí a criança tá com dificuldade de aprender. Tá, mas ela tá dormindo bem? Porque quando a gente dorme, nosso sono tem fases ali, né? E uma das fases é justamente... A gente tem a recuperação do corpo, entre várias coisas, mas uma das fases é a fase mais de atividade mais neuro, que é quando a criança começa a consolidar as memórias. Então, ela vai ver o que ela aprendeu durante o dia ali, e isso vai passando, né? Vai consolidando, isso, né? vai consolidando, e o cérebro vai entendendo, isso daqui eu tenho que guardar, isso daqui pode jogar fora, não tem como a gente guardar tudo. O cérebro vai entender o que é mais importante pra gente guardar. Só que se a criança não dorme, ela dorme com uma qualidade ruim, ela não chega naquele sono REM, que é um sono mais profundo, que nosso cérebro tá trabalhando bastante enquanto a gente tá nessa fase do sono, né? A criança começa a ter dificuldade de recordar as coisas, começa a ficar mais, além de esquecida, mais desatenta, né? Ela começa a ficar mais irritada também, porque ela fica com dificuldade de acessar as informações. E até uma agitação psicomotora. Exato. Então, é que nem aquela criança, né? Tipo, tava agitada, né? E aí a gente vai querer colocar, tipo, ela tá irritada porque ela tá com sono, né? A gente vê, essa criança tá irritada, tá com sono. Porque a privação de sono, como você falou, pode ser uma tortura. Mas ela acarreta vários sintomas que a gente fica na dúvida do que pode ser. Quando vai ver, vai ter que melhorar o sono antes de pensar em qualquer outra coisa. Eu uso, né, assim, uma analogia nas aulas que eu ensino, que é eu chamo de etapa de limpar o aquário. Que antes da gente ir para uma intervenção específica, né, para um transtorno de ansiedade, TDAH, enfim, não importa o transtorno, a gente precisa cuidar de todos os aspectos ambientais, que se a gente não lida com eles, eles têm grande impacto nos comportamentos, como se fosse pra gente limpar mesmo o aquário. Não tem condição de eu tratar o peixinho se antes o ambiente dele não tá propício. Tá toda bagunçada. Exatamente assim, o manejo dos pais e o sono como um pilar principal. E eu vejo que às vezes, a gente que dá muita supervisão, a gente vê que esse é um aspecto básico de um pilar, mas muito negligenciado. Muito. Por isso que a gente quis falar disso hoje também. Porque o terapeuta, às vezes, ou, né, enfim, não vou colocar só a culpa nos terapeutas aqui, não, mas às vezes os pais também esquecem de mencionar o quanto tá ruim a qualidade do sono dessa criança, porque, até inicia o sono, mas 3 horas da manhã acorda, 4:30 da manhã acorda, 5 horas da manhã acorda. Então, ou seja, qual que é a qualidade que essa criança tá dormindo também, né, Nath? Eu sempre gosto de perguntar pros pais, assim, além do horário que essa criança vai dormir,
também o horário que ela acorda e se ela acorda naturalmente, né? Pra ver, tá, e eu sempre gosto de perguntar também, tá, assim, mas e se você deixasse ele dormir sem precisar acordá-lo, que horas ele acordaria? Isso. Porque a gente também vê que tem crianças que têm uma necessidade maior de sono. Gente, eu fui super dorminhoca. Então. Desde bebezinha, assim, eu tenho uma necessidade de sono. Maior. Desde pequena, assim, o meu padrão de sono é um padrão de sono que necessita de mais horas. Tem outras pessoas que têm um padrão um pouco menor, porque também é um mito a gente achar que, não, eu durmo 5 horas e tá ótimo. Não existe não. isso. Exatamente. Até porque a gente precisa de um tempo de sono, como eu falei. Nosso cérebro trabalha muito pra recuperar nosso corpo. Pra gente entrar nas fases de sono mais profundo. Pra gente aprender pra tudo, né? Para os nossos órgãos funcionarem bem. O sono, ele é importante pra tudo isso. Então, dormir bem é saúde. Ele é, assim, um fator de proteção pra saúde gente física, saudável, questões hormonais e mental. E mental, exatamente. Não tem como você ser saudável se você dormir mal. E aí, até essa questão da quantidade de sono, né? Tem criança... Por quê? Porque acordar naturalmente significa que o próprio cérebro entendeu que aquela quantidade de sono foi adequada. Tá bom. Sabe? Já me reabasteci, né? Agora você pode começar seu dia. Quando a gente tira essa criança, às vezes o adolescente muito cedo da cama, aí você já vê irritação logo cedo, né? Se opõe a fazer algumas coisas. E a gente não tá, assim, esperto com relação ao tempo. Porque às vezes a rotina, que faz parte do aquário ali, né, Nath? Coloca essa criança pra se exercitar às 8h30, 9 horas da noite. Sim. Aí até ela desligar, até o corpo entender. Aí tem uma tela ligada, uma luz acesa. Essa criança não tem higiene do sono. Quando a gente fala de higiene do sono, é um ambiente que propicia essa criança a iniciar o sono. Que vai direcionando, né? Sinalizando pro cérebro que estamos chegando que é momento de dormir. Que tem a ver com o escuro, que tem a ver com não barulho. Porque se qualquer coisa tá chamando a minha atenção aqui, meu cérebro fala, eu tenho que ficar prestando atenção nisso. E aí você liga fica brigando o alerta ali com o cérebro, porque você tá com sono, mas o seu cérebro fala, não, mas eu tenho que ficar em alerta. Que é o caso da televisão. Assim, ó, ainda que entre televisão e celular e iPad, o celular e o iPad é muito pior. A TV é menos pior. Mas, de qualquer forma, isso não é adequado pro sono. Ah, mas meu filho só pega no sono quando ele tá assistindo televisão. Isso não é o ideal, porque o cérebro tá brigando pra ele prestar atenção enquanto tá tudo escuro, que ele entende que é pra dormir. Porque o sono, ele vai sinalizar e regular todo um ciclo circadiano que vai mostrando pro nosso cérebro a questão hormonal, que vai dando start, né, nas questões hormonais. E o principal disso, para regular esse ciclo, envolve a luz. A gente tem aí nos nossos olhos receptores que vão sinalizar e dar o start para toda uma cadeia de processos cognitivos, mostrando pro nosso cérebro que o horário, né, de acordar e o horário de adormecer, e que vai envolver cortisol, que vai envolver também o adormecer, ele inicia pela luz natural. Então, sempre que, se eu quero regular o meu sono, né, das crianças, principalmente agora, voltando para época de escola, que é tão importante, a primeira coisa acordou, a gente vai se expor à luz natural, porque isso tem relação com a minha noite de sono. Exatamente. A luz natural, o exercitar. Então, todo um aspecto, né? Tudo que a gente faz no dia vai reverberar também na qualidade do nosso sono. A nossa alimentação. Doce, refrigerante, cafeína, né? Depender do horário. Isso também são alimentos estimulantes, né? Dificulta pegar no sono, né? Então, a gente fala que pra gente pensar em questões mais ambientais que facilitam pra essa criança ter acesso ao sono, ou até um adulto que tá ouvindo a gente que tem dificuldade com insônia, só vá pro quarto quando tiver com sono. Porque se você vai pro quarto, liga a televisão, liga o tablet, sei lá, o celular, na esperança de ficar com sono, já sai de lá, porque o cérebro precisa associar o quarto ao dormir, né? E aí isso envolve desde a alimentação, desligar as telas com tempo de antecedência, diminuir a atividade. Então a criança 10 horas da noite, ela tá com o pique ligado. E aí a gente quer brincar de pique-pega 10 horas da noite e 10h30 quer que ela vá pra cama. Exatamente. Essa higiene do sono é exatamente isso. É uma sequência de atividades que vai
preparando o cérebro, relaxando. Isso, ele vai entendendo que é hora de dormir e aí você tem um sono de qualidade. Mas às vezes os pais têm uma rotina e a criança tentar acompanhar a rotina dos pais. Isso é muito comum, né, Nath? Não é o mais adequado. Aí os pais assistem, sei lá, às vezes a novela e a novela que acabava antes 10, agora acaba 11. E aí depois disso que vai escovar o dente, depois vai colocar na cama, mas essa criança tem que estudar de manhã. Né? Ou ela acorda, tipo, 10 horas da manhã. Perfeito. E aí ela não sabe se toma café da manhã ou almoça, então come alguma coisinha ali, tem que fazer o que tem que fazer. Essa criança acorda mais letárgica, mais com baixa energia, porque... Aí já não pratica exercício físico. Já não tá praticando porque ou ela tem aula à tarde, então já tem que ir pra escola à tarde. Impactou e aí toda a rotina. De novo, chegou 6 horas. Aí vai fazer não sei o quê, vai fazer a tarefa de casa, depois vai tomar banho, não sei o que lá. Quando foi ver, já deu 8, 9 horas. Vamos assistir a novela aqui. A criança vai acompanhando esse ritmo. Às vezes ela tá assistindo outra coisa, mas enfim. Os pais vão pra cama naquele horário mais tarde. E aí a criança acompanhando. Porque o adulto, ele tem uma menor necessidade de quantidade de sono do que a criança. E aí, essa rotina, o que vai acontecer, pessoal? Ela dá previsibilidade. A criança ainda não tem o cérebro totalmente formado de conseguir pensar no futuro, né? Que é o pré-frontal, é o nosso cérebro do futuro, né? Que consegue pensar e planejar futuro. Então, a sequência da atividade, essa higiene do sono, ela vai sinalizando que se eu tenho esse ritual, ele vai dizendo o seguinte, olha, depois que eu janto, eu tomo banho, leio um livro, faço uma oração e durmo. Então, eu vou preparando. Porque o sono, ele é um comportamento aprendido. Então, a gente aprende a adormecer. A criança, como a Ari falou no início, que a gente tem naturalmente despertares noturnos. Na criança, ela tem mais despertares noturnos. E esses despertares noturnos, eles são mais percebidos porque ela não sabe ainda adormecer. Nós, adultos, às vezes a gente nem percebe esses despertares noturnos, mas eles são reais, eles acontecem. A criança, ela percebe, ela ainda não tem habilidade, ela não sabe lidar com o escuro. Sim. Então, é um comportamento aprendido. É um comportamento então, aprendido. Se a gente mantém uma sequência de atividades, isso vai sinalizando para ela que aquele dia, que aquele momento é o momento de relaxar e dormir. Isso, exatamente. E que o quarto é um lugar para dormir. Então, a gente tá brincando ali, sei lá, 10 horas da noite, chegando um certo horário, eu falo assim, filha, agora vamos reduzir a brincadeira, vamos tomar um banho. E vai preparando essa criança para dormir livrinho. também. Lendo um livro, né? Às vezes já deitado ali na cama sem telas, com o abajur ligado, talvez essa criança tem dificuldade com o escuro, mas lá, né, longe ali. E isso tudo, assim, acho que a grande lição aqui que a gente quer falar um pouco, talvez, nesse podcast é que às vezes a criança está apresentando muitos sintomas comportamentais, emocionais e até cognitivos, e isso se deve à função de um sono de má qualidade. E até um recado para os psicólogos, né, que nos assistem também, não vá para uma intervenção específica de comportamento, que seja de algum diagnóstico que é a sua hipótese ou que foi trazida a você, sem regular sono, porque a realidade, ela tá turva. Sem a gente trabalhar esse ambiente, esse sono, fazer esse ajuste inicial. E eu digo para vocês, após fazer esse ajuste inicial, muitas vezes há uma redução muito importante da queixa. Nossa, muito. Porque vamos pensar nós mesmos. Quando nós estamos com sono, a nossa tolerância fica muito baixa. A gente fica muito mais irritado. A gente quer afastar as pessoas, a gente quer encostar, a gente quer deitar. E a impulsividade aumenta. A impulsividade aumenta, exatamente. Então, a gente tá cansado, a gente tá fadigado. Então, tudo parece, né? A criança é muito opositora. Não sei se isso é sono, essa criança está cansada, né? Às vezes ela é hiperestimulada durante o dia, ainda tem uma noite de sono que não tem tanta qualidade. Mas isso tudo favorece muitos sintomas. Então, como a Nath falou, se o terapeuta que está ouvindo a gente, o psicólogo, questiona o sono. Vê como que tá a qualidade desse sono, o tempo desse sono, que hora que essa criança acorda, a rotina, se faz algum ritual de higiene do sono, para depois pensar se é depressão, se é TOD, se TDAH. é TDAH. O TDAH já é um transtorno que tem dificuldade com o sono. Exatamente. Né? A própria depressão também. Então, ansiedade. A ansiedade. O que dificulta, às vezes, no diagnóstico, é que tem alguns diagnósticos que têm características que o sono
também faz parte do critério diagnóstico. Mas o legal quando a gente coloca esse processo... o sono antes facilita o nosso diagnóstico. Nos dá clareza de que realmente eu tô falando da criança. Eu sempre gosto de dizer assim, o que sobrou? Depois que eu regulei o sono, depois que eu limpei esse aquário, o que sobrou? Aí né? No sentido, fica mais claro aquilo que é realmente da ansiedade ou do TDAH, que tem dificuldades no sono ou tem comorbidades comuns com transtorno que envolve sono, né? Então, isso é bem importante da gente trabalhar. Eu acho que é isso, né, Nath? Sim, então assim, o sono é de extrema importância para a saúde mental, pode gerar sintomas, né, queixas comportamentais, impulsividade, agitação, dificuldade na aprendizagem. Então, lembre-se que ele é um pilar para a infância, ele é um pilar para o desenvolvimento e ele pode mascarar diagnósticos, né, ou dar falsos positivos. Então, a questão é, primeiro, ajuste o sono. Isso. Depois, a gente vai pensar também em diagnósticos diferenciais. Perfeito. E é isso mesmo. E esse foi o Infância Consciência, mais um episódio dessa semana. E nos vemos no próximo. Tchauzinho!